Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou te dar dicas para como você consegue ou pode se preparar para entrevistas técnicas. Então, sempre que a gente faz entrevista técnica tem aquele nervosismo, aquele desconhecido, aquela zona de desconforto. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você se preparar para a entrevista técnica, pontos de atenção, o que você deve falar, o que você deve focar, como você deve se comportar e coisas nesse sentido. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Aqui na minha máquina eu tenho aqui um mapa mental que a gente vai desenhar, então vou colocar aqui, ó, vídeo, como se preparar para entrevistas técnicas. Vamos começar criando aqui um mapa mental e adiciono ele aqui, ó. Então, como se preparar para entrevistas técnicas. Joga para cá, dá mais um zoom, show. Então, o que basicamente qual é a composição de uma entrevista, né? Então, normalmente, né, a maioria das empresas, elas vão ter duas etapas muito importantes para elas, que é o background técnico e as habilidades barra conhecimento técnico. Então, normalmente os processos vão envolver isso aqui. Então, Google, Facebook, Netflix, Nubank, Quinto Andar, Loft. Então, todas essas empresas que a gente, se um dia a gente realizar algum processo, elas vão focar aqui nesses dois pontos que é muito importante para elas. E aí cada empresa vai fazer de forma diferente para conseguir entender e abstrair esses dois pontos aqui. A parte de background técnico é basicamente ali onde você vai contar a sua jornada. Então a pessoa que está te entrevistando vai abrir o currículo seu e ela vai falar para você, contar a sua jornada e ela vai acompanhando. Então você começa a falar, tipo, na empresa X, eu fui para a empresa X, tal época, fiz tal coisa, tal, bonitinho, tal. Depois de lá eu saí para ir para outra empresa, fiz tal coisa, fiquei tal tempo, depois na outra empresa. E aí você vem contando toda a sua jornada, a sua trajetória, a sua timeline do seu currículo. Aqui é muito importante alguns pontos, né? Então, o primeiro é conquistas, né? É muito importante você falar as conquistas que você fez na empresa e que você participou também na empresa. Então, a gente conseguiu entregar um projeto que era muito importante, porque a gente conseguiu resolver uma dor do cliente, e aí também dá números, né? Então, o cliente demorava, demorava uma semana para fazer a contagem de estoque deles, depois ele passou a fazer em uma hora, um minuto também não dá, né? Em uma hora. Ou o cliente tinha um relatório que demorava, um dia para gerar, depois a gente começou a gerar ele em 3 horas. Então conte as conquistas, né? Aquilo que você fez, aquilo que você atingiu, quais foram os marcos que você conquistou, que você deixaria naquela empresa caso você saísse. Depois, vale muito você focar em tecnologias utilizadas. Né? Então, quais são as tecnologias que você conhece? Qual é a sua expertise? Né? Aqui no conhecimento técnico, nessas habilidades, quais são as suas tecnologias? Então, destaque as tecnologias que você utilizou em X projetos que você criou, o projeto que você construiu, o projeto que você participou. Então, tal projeto a gente fez com tal linguagem, com tal tecnologia, com tal biblioteca, com tal framework. Então, destaca as coisas que você utilizou, pontue essas coisas que são muito importantes. Coloque problemas enfrentados, né? É muito importante você também não falar só de coisas boas, mas também de problemas. Então, quais foram os problemas? Quais foram os desafios? Quais foram as tretas? Quais foram os BOs? Porque pra pessoa que está te entrevistando entender como que você lida com o problema, quais são os problemas que você já resolveu, até onde você consegue, né? Qual é a sua maturidade nesse sentido. Então, por exemplo, a gente teve um projeto que parte dele era desenvolvido dentro de casa, parte dele era fora de casa, então a gente tem problema de comunicação. Ou teve um projeto que era internacional, aí teve problema com time zone, com fuso horário, com idioma. E até coisas mais técnicas também, né? Tipo, por exemplo, a gente teria que fazer um sistema que ele era mundialmente utilizado. Então, fale os problemas, né? Conte os problemas. E, consequentemente a isso, fale também dos desafios superados.
né? Quais foram os desafios que você já enfrentou? E pode ser técnico ou não técnico, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco. Pô, eu precisei participar de um projeto ou construir um projeto que ele era mundialmente utilizado. Então, tinha push notification para o mundo inteiro, como então envolve time zone, gestão de dados, que isso é muito chato. Ou você teve que fazer um projeto que tinha para fazer stream de vídeo ou para fazer lives de vídeo. São projetos muito complexos, que precisam de uma escalabilidade muito alta. Então, assim, conte os desafios técnicos, não técnicos e como que você superou ele, como que você teve que lidar com isso, né? Ou você, ou a empresa, ou o time, ou como vocês superaram essas coisas, né? Quais foram os aprendizados, né? Que mais? Aqui também vamos colocar trabalho em equipe, né? Ninguém gosta daquelas pessoas que são as estrelas, as estrelinhas, os heróis, as heróis. Então, assim, foque muito também em trabalho em equipe. Então, conte também como que você trabalha em equipe, destaque qual foi essa equipe, como você participou do projeto, quantas pessoas que tinham, como foi o time. Então, assim, também mostra que você consegue, você pode, trabalha bem em equipe. Isso também é muito importante. E aqui também vem um último ponto que é complexidades técnicas. Então, até onde vai o nível de complexidade técnica que você consegue lidar ou que você já precisou lidar. Então, isso aqui é muito importante. Destaque os projetos mais desafiadores que você fez, aqueles que mais te orgulham, aqueles que mais te deram aprendizado, que mais te deram um retorno, que mais foram desafiantes. Então, por exemplo, né, vários exemplos que eu já te dei, que eu já dei aqui no vídeo. Então, por exemplo, teve um projeto que a gente precisou sair de 10 pessoas simultâneas para, sei lá, 100 mil pessoas simultâneas utilizando o sistema. Então, aqui é um grande desafio, existe uma grande complexidade de fazer uma coisa dessa. Então, destaque também essas complexidades técnicas. Aqui dentro das habilidades técnicas, normalmente vai envolver 3 tipos de abordagem, tá? Tem o Code Challenge, que é o velho desafio de código, Code Design e System Design. Tá, então, normalmente vai envolver essas 3 coisas. Às vezes algumas empresas vão colocar nomes diferentes, tal, mas é bem padrão com esses nomes aqui, de Code Challenge, Code Design e System Design. Mas pode ser que o nome seja diferente, mas a semântica deveria ser a mesma. Aqui, basicamente, é o tal do algoritmo, né? Então, como que você consegue resolver algoritmo? E o que é importante nesse ponto? Deixa eu dar um zoom aqui. O que é importante nesse ponto do algoritmo? O ponto mais importante de tudo aqui, não se preocupe em conhecer ou saber o algoritmo. Não foque nisso. Então, se a pessoa começou a te dar um problema e esse problema você nunca enfrentou, você nunca viu, você não faz ideia qual é o algoritmo para resolver ele, não fique nervoso ou nervosa. Tá tudo bem, é tranquilo. O ponto aqui não é a pessoa que está te entrevistando, ela não está preocupada se você conhece o algoritmo ou não. Né? Porque se você não conhece o algoritmo, você vai lá, se estuda, você lê alguma coisa, vê algum vídeo, alguma coisa assim, você aprende, você implementa, né? Ela está preocupada em muitas outras coisas além disso. Então, caso você não conheça, deixa eu corrigir aqui, caso você não conheça o algoritmo, fique tranquilo e tranquila, não se preocupem, tá tudo bem. Já é esperado que você não conheça. Por quê? Porque tem coisas muito mais importantes do que você saber ou não o algoritmo. Então, por exemplo, como você lida com problemas, né? Então, como que você lida com problemas? O que você faz quando você vê um problema? Como que você reage? Como que você começa? Como que você absorve, né? E aqui também a gente pode entrar em outro ponto. Então, como é seu raciocínio / entendimento de problemas? Então, como que é seu raciocínio? O que você faz? Você tem raciocínio rápido, mais lento? Você consegue entender bem os problemas? Você não consegue entender? Você precisa... se o salvo de você ler, você consegue? Ou você precisa desenhar? A pessoa tem que falar 2, 3 vezes? Então, como que é esse processo para você? Né? Como que você lida com esse tipo de situação? Que mais? Como você lida com a adição de novas complexidades? Né? Então, caso você resolveu o problema, a pessoa chega e te dá uma complexidade nova. E essa complexidade você não faz ideia de como resolver. Putz, agora fodeu, agora ferrou, eu não sei. Já era. Então, como que você lida com esse tipo de situação? Você fica nervoso ou nervosa? Você trava, você não trava?
Então é muito importante você lidar bem com essas situações. Também podemos colocar aqui como você se comunica. Então, como você se comunica? Como que você pergunta? O que você passa para a pessoa que está falando? Você começa a codar, você fica quieto ou quieta e não fala nada? Ou você fala bastante, tipo, oh, tô pensando em tal coisa, tô fazendo tal coisa, eu vou criar tal função, porque ela vai funcionar assim, assim, assado. Então, como que é a sua comunicação, né? Principalmente nesse mundo que a gente está online, que a gente está remoto. Como seria a sua comunicação pareando com a pessoa da empresa, trabalhando junto com a pessoa ali no dia a dia? Então é muito importante você se comunicar muito bem. Sempre descreva tudo aquilo que você está fazendo, que você está pensando, que você está planejando. Não deixe o momento, o papo ali, ficar aquele silêncio, ficar quieto. Ou a pessoa tem que te questionar e ficar fazendo as coisas. Fale antes dela perguntar, né? Então, pô, eu vou criar tal arquivo, vou fazer tal coisa, vou criar tal função, que essa função vai fazer tal coisa. Aqui eu estou pensando em tal jeito. Então, comunique-se muito bem e sempre que possível, na maioria parte do tempo. Consequentemente, como você lida com o pareamento, trabalho e equipe? A pessoa quer ver como que você lida com o pareamento. Você é aquela pessoa que gosta de parear, não gosta de parear, que você sai codando, que você não tem paciência para esperar, que quando você é questionada, você fica bravo, você fica reativo, você aceita, você não aceita, você fica na defensiva, na ofensiva. Então, como seria parear com você? Como seria trabalhar em equipe com você? Então, isso aqui também é muito importante. Que mais? Capacidade de soluções. Aí aqui a gente tem alguns pontos que a gente pode puxar. Então, como você transforma ideias em solução, né? Então, como que você transforma ideias em solução? Pô, você tem uma ideia na sua cabeça, mas como que você passa o que está na sua cabeça para o código, para a implementação, para a solução em si? Isso é muito importante também, é um processo que muitas pessoas fazem de forma muito diferente. Não tem a certo, não tem a errado, não tem a melhor, não tem a pior. Mas como que você lida com esse tipo de situação? E como que você faz planejamento de soluções? Né? Você planeja a solução, como que você planeja, você não planeja, o que você faz, então também são coisas bem importantes. Aí aqui dentro de capacidade de solução, a gente pode colocar até um outro aqui, ó, você faz teste de mesa. E a gente pode puxar um outro aqui, ó, você já parte para os códigos. E por que isso aqui é importante, né? Porque se a pessoa te der um problema, você já sai codando, você já sai escrevendo esse problema. Se você já sai codando, você já está criando esse problema. Quando dá um problema no código, o que você faz? Você coloca debug, você só consegue debugar código se tiver uma ferramenta, uma IDE. Então é muito importante você ir com calma. Pô, entenda o problema, escreva, bole as ideias, coloque os requisitos na tela. Né? Então, por exemplo, qual a primeira regra? Coloca a primeira regra na tela. Qual é a segunda regra? Coloca a segunda regra na tela. Faça um exemplo na tela visualmente sem falar com código, né? Então, é muito importante esse tipo de situação, muito importante que você faça esse tipo de coisa, tá? Um exemplo. Imagine que a gente quer criar um jogo de cobrinha, né? Então a gente tem um quadrado, outro quadrado. Imagine que cada X aqui seria pixels, tá? E aí, aqui eu vou colocar um zero que vai ser a cobrinha. Se você apertar para a direita, a cobrinha tem que vir para cá, né? Então, coloque esse exemplo, tá? Então, se eu apertar a direita, aí você vem aqui, aí você coloca um X aqui, um zero aqui, né? Por quê? Porque você andou. Beleza, se eu apertar para baixo, então vai lá e coloca outro exemplo. Ó, se eu apertar para baixo, tem de tal jeito. Então coloque todos os exemplos, entenda, escreva as regras, escreva aquilo que você conhece, entenda os requisitos na vida real primeiro. Quando você entender na vida real, quando você souber como funciona, quando você tiver entendido, tiver feito teste de mesa, tiver feito hipóteses, validações e protótipos antes, aí sim você vai para o código, né? Porque teoricamente vai ser muito mais fácil você implementar quando você descobrir na vida real. E por último, as pessoas elas vão estar preocupadas com a sua fluência na linguagem, né? Então, não utilize a linguagem que a empresa utiliza, né? Utilize a linguagem que você tem fluência, né? Que você se dá bem, que você consegue desenrolar as coisas. Então, se a empresa utiliza, sei lá, PHP e você não conhece PHP, não faz com PHP, faz com aquilo que você conhece, né? Claro que
tem que ver se a empresa vai permitir essa escolha de linguagem ou não. Caso ela permita, escolha aquilo que você tenha conforto, que você tenha mais conhecimento, que você tenha mais experiência para estar utilizando. E não escolha o que a empresa utiliza só porque você quer agradar e mostrar que você conhece, mostrar que você pode resolver o problema ou não. Você pode entrar numa pequena enrascada aí. Aqui dentro de Code Design, o que a gente pode entrar? Em qualidade de código. Então, como é os códigos que você escreve? Tem semântica, não tem semântica? Você utiliza clean code, as variáveis que você cria têm nomes semânticos, as funções que você cria. É um código que tem performance, não tem performance? Você se preocupa com esse tipo de performance? Você se preocupa com hardware, com processamento, com memória? Então, é muito importante você se preocupar e demonstrar isso aqui nessa etapa. Ela também vai querer saber a estrutura dos códigos e sistemas. E aí aqui eu acabei indo direto, né? Tipo, então, code design de algoritmo. O code design, normalmente, aqui ou vai ser um quadro branco, você vai ter que sair escrevendo código, ou as pessoas vão utilizar alguma ferramenta que você consegue escrever código, tipo Code Sandbox, CodePen, Replit, StackBlitz, StackLead, esqueci como chama aquela outra ferramenta, mas ela vai pedir para você sair escrevendo códigos. Então você cria um arquivo tal, estrutura tal, como que você criaria essa tela? Tipo, ela pode te dar um feedback e mandar você escrever os componentes dessa tela. Ou como que você criaria essa API? Ela pode te dar alguns endpoints ali, como que você criaria a API. Então, o code design basicamente é você codar um pouco ali, né? E às vezes envolve uma ideia, às vezes você vai compartilhar a tela, às vezes vai ser alguma ferramenta online, alguma plataforma, às vezes pode ser até mesmo uma lousa, um quadro branco. Aqui na parte de estrutura de códigos, a gente pode partir para alguns bloquinhos, né? Então, conhecimentos da estrutura de um sistema. Então, qual é a estrutura de um sistema? Quais são as camadas no sistema, né? Então, parênteses, camadas. Quais são as camadas de uma API? Quais são as camadas de um front-end? Né? Qual é a estrutura? Por onde você começa? O que cada uma faz? Qual é a modalidade de cada uma? Isso aqui é muito importante você se preocupar. Blocos de construção. Né? Quais são os blocos de construção da API? Você vai utilizar um controller, você vai utilizar um repository, você vai utilizar uma entidade, um modelo, um DAO. Né? No front-end, você vai criar um componente, você vai ter um design system, você vai ter um container, você vai ter uma pages, né? Você pode ter action, redux. Quais são os blocos de construção para você construir, né, o seu sistema? Metodologias de desenvolvimento. Então, quais são as metodologias que você conhece? Você vai fazer um TDD, um BDD, né, um Test Driven Development, ou um Behavior Driven Development, ou um DDD, né, Domain Driven Development. Então, quais são as metodologias aqui que você conhece para desenvolvimento? Além disso, tem os paradigmas de programação. Quais são os paradigmas de programação que você conhece? Então, programação estrutural, programação orientada a objeto, programação funcional. Então, quais são os paradigmas? Por que você escolhe um? Por que você escolhe outro? Quando você utiliza um? Quando você utiliza outro? Então, tome cuidado com isso também, né? Se você conhece orientação a objeto, vá de orientação a objeto. Não queira utilizar um funcional só porque você quer impressionar, coisa assim. Não, o ponto importante aqui, de novo, fique na sua zona de conforto, naquilo que você tem experiência, naquilo que você tem conhecimento. Então, se você tem conhecimento mais com programação orientada a objeto, foque na orientação a objeto. Não precisa ficar criando funções, programação funcional, coisa assim, porque isso pode te prejudicar, né? E que mais? A gente pode padrões de projeto. Padrões de projeto. Então, quais são os padrões de projeto que você conhece? Você vai implementar algum? Você precisa implementar algum? Também não implemente só para implementar, né? Então, se houver necessidade, implemente lá um repository, né? Implemente ali algum controller, algum service na camada de application. Então, isso aqui é muito importante você também focar. O que mais? Aqui ela também está interessada na fluência da linguagem. Então, de novo, mesma coisa que a gente viu aqui para o algoritmo, vale para cá. Ó. Foque naquilo que você tem experiência e conhecimento, aquilo que você está confortável em realizar. Às vezes vai envolver também refatoração. Né? Por quê? Porque tem algumas empresas que eles vão pegar algum código lá,
seja do sistema deles ou não, um código bem complicado de dar manutenção, um código que, olhando para os aspectos técnicos, eles têm notas muito baixas. E a empresa vai pedir para você deixar aquele código com os aspectos técnicos melhor. Então, pô, como que você deixaria isso aqui mais fácil para dar manutenção? Para escalar melhor o código, né? Para ficar mais visível, mais nítido, para ficar mais semântico, para ficar mais separado, mais isolado. Então, às vezes, ela vai pegar e vai aplicar esse tipo de situação, onde você tem que começar a fazer refatorações. Então é muito importante que você tenha essa experiência aqui, né, com essa experiência e também esteja acostumado com essa naturalidade de fazer refactorings. Adição de funcionalidades. Na mesma situação do refactoring, pode ser que a empresa pegue um código lá bizarro e fala para você adicionar uma funcionalidade nova. E aí, o que você faria? Você só ia lá no código, adicionava algo novo? Mas e se você adicionar algo novo e quebrar o que está lá? Então isso aqui também pode ter algumas pegadinhas, né? Às vezes é importante você tomar cuidado, você levar em consideração. Então, pô, se você vai adicionar um código novo, vai lá e escreve um teste antes. Tá? Testa aquilo que você está querendo adicionar. Então, isso aqui também é muito importante. Manutenção. Às vezes ela vai pedir para você de novo, igual no refactor, dar manutenção em um código existente. Então mostra que você consegue fazer manutenção, né? E até mesmo na solução que você fizer, faça ela de forma progressiva. Né? Faça o mais simples primeiro, aí conforme a pessoa vai te dando complexidade, vai te fazendo questionamentos, vai fazendo refatorações. Ah, beleza, então eu utilizei só um controller, um model e um view. Pô, legal, eu acho que agora com esses planos que você está me passando, faz sentido eu colocar uma camada de serviço. Vai lá e coloca o service. Agora, para esses problemas que a gente está tendo, putz, talvez faça sentido a gente trabalhar com o padrão repository. Pô, vai lá e coloca um repositório. Então, vá de forma progressiva, né, realizando o código. Análise de trade-off. Análise de trade-off. Então, é muito importante você destacar o porquê dessas escolhas. Então, pô, por que você utilizou uma pasta controllers? Por que você utilizou um service? Por que você utilizou um repository? Por que você utilizou uma entidade? Por que você utilizou um agregado? Por que você utilizou X coisa? Então, sempre mostre porque as motivações que você está tomando, né, as suas decisões, né? Por que você está decidindo tal coisa? Qual é a motivação? Tá, mas se você decidir isso, qual é a vantagem? Por que você utiliza repositório? Qual que é a vantagem? Qual que é a perca? Então, mostre para a pessoa que você está se importando com esses trade-offs, né? Não só positivamente, mas também negativamente, né? Porque toda escolha ela vai ter o seu equilíbrio, né? Ela vai trazer benefícios e ela vai trazer malefícios. Então, destaque isso para a pessoa. Né? E, consequentemente, é isso que eu falei, justificativas de decisões e escolhas. Então, justifique as suas decisões, as suas escolhas baseado nos trade-offs. Por último aqui o System Design, essa etapa aqui ela é mais complexa, é mais chatinha, porque envolve a gente fazer diagramas de arquiteturas, né? Então às vezes a empresa vai pedir para você fazer um diagrama, pô, como que você faria um Netflix, como que você faria um YouTube, como que você fazia um sistema de feed de rede social. E aí você tem que vir colocando ali bloquinhos, elementos da arquitetura na tela. Então, esse aqui é um pouco mais chato. E o que é importante aqui, né? Obviamente, arquitetura. Arquitetura. Dentro de arquitetura tem as coisas que são importantes, que são as características arquiteturais. Né? Então, o que é importante para a arquitetura? Né? Quais são as características arquiteturais que você precisa tomar cuidado? Por exemplo, escalabilidade. Precisa ser escalável. Portabilidade, talvez você precise de uma portabilidade de uma infra para outra. Flexibilidade, elasticidade. Então, quanto elástica essa arquitetura precisa ser, né? Performance. Então, assim, aqui tem várias características arquiteturais que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, tem um blog no meu blog. Tem um post no meu blog, então, que é focado justamente nisso. Ó. Então, topologias, dry, vamos achar aqui, ó. Já colocar uma barra de pesquisa aqui no blog, ficaria muito bom. Aqui, ó, características de uma arquitetura de software, ó. E aqui tem vários tipos, ó, disponibilidade, continuidade, performance, recuperabilidade, confiabilidade, escalabilidade. E aqui tem um monte, ó. Então tá essa chuvinha gigantesca de palavras, os famosos, né, elites da vida. Então, elasticity, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, os famosos elites da vida, porque tudo termina com ITY, né? Então, flexibility,
Reliability. O que mais? A gente pode colocar estilos de arquitetura. Então, quais são os estilos de arquitetura que você conhece? Quando você aplica um, quando você aplica outro? Por exemplo, arquitetura em camada, arquitetura MVC, arquitetura de microserviço, arquitetura distribuída, arquitetura entrada a evento, arquitetura entrada a evento distribuída. Então, tem várias possibilidades aqui. Então, quais são os estilos que você conhece? Quando você aplica um, quando você aplica outro? É muito importante você demonstrar e ter um conhecimento mínimo aqui nesses vários estilos de arquitetura. Componentes arquiteturais. Né? Então, quais são os componentes que devem fazer a composição da sua arquitetura? Então, eu vou colocar um banco de dados, vou colocar uma API, vou colocar uma single page application. Show. Agora eu vou colocar um cache, eu vou colocar um Elasticsearch e eu vou colocar um circuit breaker, por exemplo. Pô, agora eu vou colocar fila, agora eu vou colocar isso, agora eu vou colocar aquilo. Então, assim, quais são os componentes arquiteturais que você precisa colocar? E aqui um ponto importante é cuidado com o over-engineer, né? Talvez parta do mais simples possível, né? Cria um banco de dados, coloca lá um banco de dados, coloca uma API, coloca um front-end. Acabou. Não queira colocar um banco de dados distribuído, com réplicas, com shards, com fragmentações. Não queira colocar um cache, um Elasticsearch, camada de abstração, isso e aquilo. Não, calma, vai devagar, vai no simples, né? Porque o over-engineer, ele tem um custo, ele tem um preço, né? É complexo, é caro para a empresa fazer isso. Então, vá com calma, né? Se você sair colocando, demonstrando muito daquilo que você sabe, que você poderia aplicar, isso em vez de te beneficiar, pode te prejudicar. Porque a empresa vai falar, nossa, mas essa pessoa aqui, a gente só passou esse problema para fazer tudo isso. Então, tipo assim, ela podia gastar $1, mas ela vai gastar 100. Além de arquitetura, também tem a parte de design de projetos, né? Projetos. E dentro do design de projetos, basicamente envolve os tais dos diagramas. E aí, como é que você desenha uma arquitetura? Você utiliza quadrados e círculos? Você conhece algum diagrama padrão, alguma forma padrão de construir arquiteturas? Então, por exemplo, aqui o tal do C4. Além do C4 também tem o tal do 4D, né? O diagrama 4D e C4. Então, são duas possibilidades aí bem legais. Comunicação. Então, como que você se comunica? Você passa aquilo... Isso vale muito do que a gente viu aqui, tá? De trade-offs, justificativas, e também a gente viu lá no algoritmo a parte de comunicação. Então, sempre vá se comunicando, sempre vá falando aquilo que você está pensando. Então, eu preciso de escalabilidade, tá? Então, se eu preciso de escalabilidade, eu poderia fazer assim, tá? Você poderia fazer assim, mas assim teria tal custo. Então, assim... É muito importante essa parte de comunicação. E aqui, de novo, análise de trade-offs e justificativa de decisões e motivações. Ou escolhas, né? Parênteses, escolhas. Então é muito importante isso, né? Porque senão a pessoa fala assim, mas ele escolheu isso, por que ele escolheu isso? Eu não sei. Ele escolheu porque ele queria, não, ela queria, então ela é a única forma que ela sabia fazer isso. Então, justifique, né? Faça essas análises e demonstre que você está se preocupando com isso, né? Baseado na comunicação. Negociação. Essa aqui é mais chatinha, porque às vezes pode ser que a pessoa que está entrevistando, ela começa a fazer ali o papel de uma pessoa de negócio, de um diretor, de uma diretora, de um head, uma head. Então ela começa a te questionar. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Nossa, mas assim você não acha que vai ser tal coisa? Não, mas isso aqui não sei o que lá. Mas aí você não tá vendo. Mas aí e o problema é Y? Mas para você fazer isso? Mas você esqueceu disso. Mas como você faria aquilo? Então, assim, essa parte de negociação, né, essas provocações que as pessoas vão fazer são de propósito. Então, saiba realizar essas negociações de uma maneira calma, amigável e educada, né? Então, não se estresse, não se irrite, não bata o pé, e sim, fique tranquilo, faça aquilo que você está pensando. E seja sincera também, caso você não tenha pensado, caso você não saiba, caso você... mas para isso eu não sei. Seja sincero. Fala que você não sabe, tenha transparência, né? E por último, a adição de complexidades. Né? A pessoa vai ficar cada vez mais
tornando mais complexo, cada vez mais complexo. Então, aquele sistema que a gente partiu ali com 2 componentes, né, sei lá, um banco de dados, uma API, vai chegar uma hora que ele vai ter, sei lá, 7 componentes, 8 componentes, 10 componentes, 12, 15 componentes. Então, como que você lida com essas complexidades, né? Se você fica nervoso, nervosa, calmo, calma. Então, é muito importante você passar tudo isso para a pessoa. Então, olhando para tudo isso aqui, são formas de você conseguir se preparar para uma entrevista. Então, de novo, fique calmo, fique calma, né? E tá tudo bem não saber, tá tudo bem não conhecer aquilo que a pessoa tá te perguntando, né? E também não existe a questão que é implicitamente fica, né? Tipo, a pessoa que tá me entrevistando, ela sabe mais do que eu, ela tem mais experiência do que eu, ela manja mais do que eu. Isso não existe. Porque a pessoa que está te entrevistando, ela pode ser que você seja a primeira pessoa que ela está entrevistando, mas pode ser que você não seja. Pode ser que a empresa tenha um roteiro, pode ser que a empresa não tenha um roteiro, pode ser que a empresa tenha um padrão, não tenha um padrão. Então, assim, não é porque ela tá ali que ela sabe mais que você. Não é porque na hora que você travou no algoritmo ela foi e te ajudou que ela sabe mais que você, né? E sim que ela já fez aquilo mais vezes que você. Ela já teve a necessidade de fazer aquilo. E tá tudo bem. Não fico com essa impressão, nossa, essa pessoa manja muito, nossa, não sei o que lá, nossa, não sei o que lá, tal. Não, isso não existe, né? Todos nós temos conhecimentos diferentes que no final acabam se complementando. A nossa área de desenvolvimento de software é uma área colaborativa, né? Do início ao fim. Então, não fique nervoso ou nervosa de forma antecipada. Vá com calma, vai tranquilo, mostra aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe. Tá tudo bem, fala que você não sabe, demonstra que você não sabe. A pessoa ela vai te ajudar, a pessoa ela vai entender. E de novo, tá tudo bem. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. A gente viu dicas para você se preparar para entrevistas, então o que as pessoas estão preocupadas, o que as pessoas vão, né? O que as empresas estão preocupadas nas entrevistas, então aquele background técnico, as habilidades do conhecimento técnico. E aí dentro do background técnico a gente viu várias dicas ali, várias coisas para você se preocupar. E dentro das habilidades técnicas a gente viu lá os tipos de avaliação, né? Então o algoritmo, que é o tal do code design, o code challenge, né? O code design, que a gente tem que escrever código, talvez uma lousa branca, system design, que tem que ficar desenhando diagramas, caixinhas ali de arquiteturas. Então a gente viu várias dicas e pontos importantes em todos esses tipos aí de entrevista. Então, espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima sexta. Tchau!